Levando aqui e vamos falar sobre essa partida do Botafogo contra o Cruzeiro pela 18ª rodada do Brasileirão. E uma curiosidade desta partida é que o Botafogo não ganha do Cruzeiro em casa faz 14 anos. Desde 2011, em um jogo de 1-0, um gol de Louco Abreu, o Botafogo não ganha do Cruzeiro. E o Botafogo vem assim para este jogo. Não é tão diferente da partida contra o Red Bull pela Copa do Brasil. Só algumas diferenças que o Cuiabá e o Newton foram para o banco. Só por rodagem de elenco, já expliquei isso no vídeo anterior. E a escalação do Cruzeiro é essa. E tem vários jogadores bons. E eu acho muito incrível como o Cruzeiro mudou do dia para a noite, entre aspas. Mesmo ano passado eles terem chegado na final da Sul-Americana, eles não foram tão bem no Brasileirão daquele ano, eles terminaram em nono. E agora, nesse ano, eles estão disputando contra o Flamengo e contra o Palmeiras para ganhar o título. Então é impressionante essa mudança, assim. E falando sobre o jogo em si, o Botafogo e o Cruzeiro estavam lá em cá. E o Botafogo abrindo margem das chances, né, com o Monturo na área, passando para trás e achando um Alex Telles que ele fuzila pro gol, mas não acha o alvo. E logo em sequência tem a vez do Cruzeiro de tentar fazer o gol. O Caio Jorge recebe uma bola na entrada da área e chuta meio mascado, fazendo um giro, e acaba causando um pouco de perigo pro John. E vamos falar sobre o Caio Jorge. Eu acho incrível essa fase deste jogador, que mesmo não tendo feito gol nesta partida, né? Cara, é impressionante os números dele, porque nos últimos 8 jogos de Brasileirão, ele tem incríveis 8 gols e 2 assistências. Então, em 8 jogos, ele tem 10 participações diretas a gol. Depois dessa chance assim do Cruzeiro, o Botafogo começou a ficar muito pressionado e começou a ficar muito nervoso. E eu separei este lance aqui do Barbosa, que ele domina uma bola completamente errado, acaba entregando para o jogador adversário. Com isso, ele tem que fazer uma falta bem violenta, na minha visão, e toma um cartão amarelo. E eu separei esse lance só para mostrar o nervosismo do Botafogo, né? E depois deste lance tem uma chance do Wanderson, que ele vai cortando pro centro e finaliza no gol do John e passa rente à trave. E isso só vai mostrando que o Cruzeiro que estava dominando no jogo, mesmo que o Botafogo tivesse mais posse, era o Cruzeiro que mandava no jogo. E é incrível, né? Que mesmo que o Cruzeiro não tivesse a posse, ele controlava as ações do Botafogo e tudo que o Botafogo fazia, o Botafogo não causava perigo. E ao longo da partida, o nervosismo do Botafogo vai se aumentando até ao ponto de o John errar. Ele encaixa essa bola de um cruzamento errado, já tenta acelerar a saída de jogo, mas não consegue. E só faz essa burrada assim que o time do Cruzeiro consegue se ajeitar perfeitamente. E o Matheus Pereira faz um passezinho simples pro lado, achando o seu companheiro, e o companheiro faz um passe maravilhoso. E o jogador do Cruzeiro consegue concluir em gol. E, cara, o que que a gente pode falar desse gol? Principalmente do erro de saída de bola que gerou tudo do todo o ataque do Cruzeiro, do John, né? E, cara, não tem como ficar com raiva do John, alguma coisa do tipo. O John é um goleiro muito seguro. E, cara, eu nunca vi o John frangar, assim, sério mesmo. Pelo menos eu não me lembro de cabeça, assim. Então não tem como ficar com raiva do John ou alguma coisa do tipo. Tipo, pelo menos o torcedor que realmente viu os jogos, tipo, sabe que o John ainda tem muito voucher, assim, tá ligado? E pra quem não sabe, o John, que já falou que quer sair do Botafogo, que quer voltar a jogar na Europa. E ele tá basicamente encaminhado aí pro West Ham, mesmo o Everton e o Manchester United estão interessados nele. O Botafogo aceitou uma quantia de 10 milhões de euros, que em reais dá 60 milhões. É uma boa quantia por um goleiro tão bom. Só tenho medo de não acharmos um goleiro ao nível dele, mas o Botafogo já começou a entrar em negociações avançadas com o Neto do Bournemouth. Então vamos ver o que vai sair disso, né? Depois do gol do Cruzeiro, o Cruzeiro diminui um pouco sua pressão e o Botafogo começa a acertar um pouco mais de passes, até que em um lance, Arthur Bob Good, ainda não mencionado neste vídeo, faz um lance e sofre um pênalti, entre aspas. Com isso, é marcado o pênalti
De primeira, assim, eu pensei que realmente tinha sido pênalti, porque pelo ângulo que tinha mostrado ali, pô, parecia que tinha um contato, assim, mas o VAR chamou. E mostrando o outro lado, cara, o cara simplesmente se jogou, assim. E, mano, a fase do cara já não tá boa e o cara fica se jogando pra ganhar pênalti. Pra mim isso é deplorável, tá ligado? Ficar se jogando, ficar. Sei lá, eu não gosto disso. Mesmo que seja um repertório, tá ligado? Eu acho feio, sabe? Depois de anular corretamente o pênalti, segundo gol do Cruzeiro, com um contra-ataque muito bom do Caio Jorge, que eu não sabia que ele era tão rápido assim. Ele bota em disparada e simplesmente ninguém consegue pegar ele. Eu realmente pensava que esse lance não ia sair gol, porque os nossos marcadores conseguiram fechar bem o ângulo, só que incrivelmente ele dá um passe muito bom, só que é mérito dele de ter feito um passe bom, mas também é muito demérito da nossa defesa, porque deixou o Matheus Pereira muito, tipo, absurdamente livre dentro da nossa área. E o Matheus Pereira finaliza muito bem, então não tem nem o que reclamar do John deste lance. Reclamaria mais do Barbosa deste lance. E depois disso, vamos para o intervalo de jogo. E, cara, sendo sincero assim com vocês, eu não acho nem um pouco vergonhoso perder pro Cruzeiro. Eu acho que todo mundo pensa assim, tá ligado? Cruzeiro é um time enorme e tá numa fase muito boa. E provavelmente vai terminar em top 4 do Brasileirão, que muita pouca pessoa pensava que isso ia acontecer, tá ligado? Tipo, não é um time que perde pro Mirassol de 3-2, tá ligado? Ai, ai, Vasco da Gama. Tá ligado? Então, eu não tenho vergonha nenhuma de ter perdido do Cruzeiro, assim. Acho que é normal perder pro Cruzeiro. E depois que a gente volta do intervalo, o Caio Pantaleão não volta, porque ele tava sentindo dores na coxa direita, e com isso ele ficou por lá mesmo. E quem entrou no lugar dele foi o Davi Ricardo, ex-Ceará. E, cara, o Botafogo melhorou drasticamente, assim, no segundo tempo. Não sei o que o Davi Ancelotti fez, tá ligado? Mas os caras voltou bem, realmente muito bem pro segundo tempo. Pra tu ter noção, o Arthur Bob Good tenta até uma bicicleta, sim, e nem tem que reclamar muito. O cara, tipo, ele recebeu uma bola meio bosta, assim, e luta de qualquer jeito e leva um pouquinho de perigo. Falando do Arthur de novo. Ele recebe uma cabeçada do Vitinho e mete um voleio assim de perna ruim e manda para as arquibancadas. E logo após este lance, ele é substituído e ele é vaiado pela torcida. Cara, o que que eu posso falar sobre Arthur Bobby? Já falei na última parte, no último vídeo, né? Mas essa partida ele foi bem melhor do que da última. Então, se as vaias fossem no último jogo, eu entenderia, tá ligado? Mas neste eu não entendi tanto, porque, porra, se fosse pra vaiar, o cara vaiava quando ele joga mal, tá ligado? Mas ele jogou bem essa partida. Ele acertou todos os dribles que ele tentou, ele acertou o passe longo que ele tentou, ele tava tentando finalizar, tipo, sei lá, achei meio injusto, mas entendo que não é do jogo em si da fase, dos outros jogos, do acúmulo de tudo, tá ligado? Então eu entendo. Só acho que não foi a hora certa e também acredito que vaiar um jogador é feio. E nessas substituições entra o Cuiabá no lugar do Alex Telles, o Joaquim Correia no lugar do Arthur e o Newton no lugar do Alan, que são substituições bem clássicas assim do Ancelotti. Ele sempre faz essas substituições normalmente. E de um de um escanteio bem batido, o Barbosa cabeceia muito bem na direção do gol. E o Cássio faz uma bela defesa, cara. O Cássio, com todos esses anos aí no currículo, faz uma bela defesa. Teve alguns lances do jogo que eu nem botei no vídeo porque não gerou nada, mas ele espalmou meio mal, assim, foi pra dentro da área, só que foi para jogadores baixos do Botafogo, não gerou um lance tão grandioso assim. Mas, cara, jogou bem. Incrível, né? Que ele foi meio que descartado, entre aspas, do Corinthians, assim. E no Cruzeiro ele tá dando a volta por cima, isso é bem legal. Até que o Cuiabano, na zona de defesa, mete um cruzamento perfeito
perfeita assim pro Savarino, que faz uma bela corrida de voleio, basicamente, não deixa a bola cair. Ele mete um biquinho. Eu adoro gol de biquinho, assim. Os caras acham feio, mas eu acho tão foda. Ele mete um biquinho, tira totalmente do Cássio, mas tira tanto do Cássio que bate na trave e não faz gol. Cara, o que eu acho desse lance, assim, da partida em si, já que depois dessa o Botafogo não cria nenhuma outra chance realmente preocupante pro Cruzeiro. O placar deste jogo não é tão realista, tá ligado? Acredito que o Cruzeiro realmente mereceu ganhar. Eu já estava esperando uma vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, já que o estilo do Botafogo é anulado pelo estilo do Cruzeiro. Mas o placar é meio que mentiroso, entre aspas, porque o Botafogo teve bastante chance na segunda etapa, chances boas que deveriam pelo menos ter rendido um gol, tá ligado? Então acredito que o placar não foi tão verdadeiro como foi o jogo. Depois desse lance, o Cuiabano e o Barbosa vão marcar um jogador do Cruzeiro. E o Barbosa acaba empurrando o jogador do Cruzeiro e o Cuiabano acaba caindo e torcendo o tornozelo. O Ancelotinho na entrevista não falou o que se era grave ou alguma coisa do Cuiabano, mas falou que foi alguma coisa no tornozelo, então espero que ele não perca o jogo contra o Red Bull na volta. E estão também suspeitando que o Caio vai perder esse jogo, provavelmente. Mas ele não é tanto uma preocupação minha é mais o Cuiabano. E é isso. O Cruzeiro ganha do Botafogo de 2-0 no Newton Santos. Muito obrigado, Yasmin, por ter gravado alguns lances e ter tirado algumas fotos. Ajudou bastante. Muito obrigado mesmo por apoiar o canal. E é isso. Um beijo pra todo mundo e tchau.